Não. Boa tarde. Já antecipadamente agradeço a Cássia e o Silvio, né? A Casa Assistencial Espírita Nosso Lar. E eu estou muito feliz de estar aqui pela terceira vez, né? E falando de um nome tão importante para todos nós, Chico Xavier. Eu estudei em Uberaba, eu fiz faculdade de odontologia em Uberaba de 78 a 82, foi onde eu me tornei espírita, então eu tive o prazer também de conhecer o Chico, de participar um pouquinho do movimento espírita de Uberaba. Bom, então pediram para que eu montasse a palestra sobre a vida do Chico, né? Já tem algum tempo que eu estou estudando tudo e eu já queria deixar avisado para vocês, eu acho que 10h30 da noite nós terminamos, tá? São aí, em torno de quase 300 slides, né? Então acho que 10h30, 11 horas da noite nós conseguimos sair daqui hoje, né? Tô brincando, aí a Cássia já me puxou a orelha e falou, não, você tem aí 50 a 60 minutos. Falei, meu Deus, eu vou ter que pegar 300 slides e o que eu vou fazer, hein? Enxugar. Muito difícil a gente enxugar uma vida de 92 anos. Como fazer isso? Né? Ele desencarnou com 92 anos, teve uma vida espiritual mediúnica, exuberante. Como, né, enxugar isso? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ouvir meu coração. Vou falar assim, então eu vou mostrar aqueles aspectos que me tocam mais, né? Porque se a gente for de uma forma acadêmica relatar minuciosamente todos os efeitos, os fatos, os fenômenos da vida do Chico, nós não sairíamos daqui hoje antes das 11 horas, né? Ou até amanhã, porque cada um tem uma experiência, tem uma coisa para contar, são vários livros, né? E então eu tive vou passar para vocês um pouquinho do que eu li, do que eu estudei, mas o roteiro de uma forma um pouco pessoal, tá bom? Bom, todo começo tem um começo, né? Então vamos ver aqui, como eu falei para vocês, né? Peraí, deixa eu só mexer aqui. São vários aspectos, né? E eu ainda estou mostrando para vocês um Chico Xavier jovem, com 20 e poucos anos. Mas a idade madura, velhice, até com que ele desencarne com 92 anos. Como passar, né? Relatar todas essas etapas e relatar tudo o que ele fez, a importância que ele tem para o movimento espírita no Brasil. E da primeira vez, eu tive o prazer de falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que é considerado o Allan Kardec brasileiro, que foi responsável pela unificação do espiritismo no Brasil, e depois sobre Eurípides Barçanufo, da importância, né? A importância de Eurípides Barçanufo. E agora, falando um pouquinho da vida do Chico. Bom, ele nasceu numa cidadezinha pequena, quase que desconhecida, em Minas Gerais, 46 quilômetros de Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Então, Pedro Leopoldo, né, pertinho de Belo Horizonte, 40 e poucos quilômetros, nós temos aqui Uberaba. Eu coloquei Uberaba porque nós sabemos a importância que essa cidade tem, depois na vida do Chico, né? Então, Pedro Leopoldo, Uberaba, em Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho de Pedro Leopoldo. Aparentemente, pode parecer uma cidadezinha desconhecida, né, de Minas, mas não é não. Estudando, eu descobri que Pedro Leopoldo, essa região de Pedro Leopoldo, é uma região muito antiga. Bom, só mostrando aqui para vocês que Allan Kardec faleceu em 31, que Chico nasceu no dia 2 de abril de 2010, né? E em 1910, quer dizer, 41 anos após o desencarne de Allan Kardec, que se deu em 31 de março de 1869, e 10 anos após o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, em 1910. Observem, então, que um plano espiritual
né, o movimento espírita, aquele foco objetivo das falanges superiores, não existe uma interrupção. Faleceu Allan Kardec, no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes veio e unificou o Espiritismo, porque o Espiritismo saiu da França, né, e veio para o Brasil, e precisava de uma pessoa firme e forte, como a figura do Dr. Bezerra, para unificar o Espiritismo. Desencarna o Dr. Bezerra, 10 anos após, reencarna um espírito do escol de Chico Xavier. Então, voltando aqui para o local de nascimento, né? Pedro Leopoldo fica naquela região de Lagoa Santa, e hoje essa região é uma região populosa, né? Belo Horizonte nem se fala, é uma capital do Brasil. Hoje, nos últimos 2 anos, estima-se que a população de Pedro Leopoldo passa de 65 mil habitantes, né? Em 2017 estava em torno de 63.837 habitantes, e fica então nessa região importante, a região metropolitana de Belo Horizonte. E é interessante, uma coisa que estudando essa região, não só a região famosa pelo nascimento do Chico, mas é uma região onde encontraram aquele crânio. Então, nessa região de Pedro Leopoldo, é considerada um marco, um sítio arqueológico muito importante. É onde foi encontrado aquele crânio da Luzia, que tem aproximadamente 12 mil anos. E esse crânio agora parece que se perdeu no incêndio do museu no Rio de Janeiro, né? Esse crânio estava lá. Então é um sítio arqueológico onde eles encontraram fósseis importantes, inclusive esse da Luzia, estimado então em 12 mil anos. Muito embora esse crânio recebeu o nome de Luzia, porque é perto dessa cidadezinha que é o Santa Luzia, dizem os pesquisadores, né, que ela foi encontrada na região de Pedro Leopoldo, né, lá. Esse fóssil foi encontrado realmente em Pedro Leopoldo, no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, o mais promissor da cidade. Então eu achei interessante que nessa terra antiga nasceu um espírito tão importante como Chico Xavier. Vocês sabiam disso? Né? É uma curiosidade. Então, por voltas, é uma região já, como eu disse, que vem sendo povoada há mais de 12 mil anos, né, por tribos antigas, e depois por fazendeiros, sitiantes, onde já havia fazendas de gado no século XVII, quer dizer, havia já uma atividade pecuária na região para subsistência. Em 1893, esse senhor, o Antônio Alves Ferreira da Silva, adquiriu a fazenda Três Moças em razão do potencial hidráulico da cachoeira que ficava nessa fazenda, né? Ele abriu uma fábrica de tecido. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque essa fábrica de tecido tem a ver com Chico Xavier. Quando ele era criança, ele trabalhou numa fábrica de tecido. Então é uma região com belas cachoeiras, sendo que a Cachoeira do Urubu é uma das mais belas e límpidas, né, da região de Pedro Leopoldo. É uma região turística, no que diz respeito a cachoeiras, a existência de grutas, e a esse sítio arqueológico, uma região muito visitada por esses interesses. Em 1895 é inaugurada a fábrica de tecido, passando a ser então a primeira atividade econômica relevante da cidade. Outro marco importante na região de Pedro Leopoldo foi a construção da estação ferroviária, em 1895. Por volta de 1901, a maior parte da população daquela região, né, eram trabalhadores ou da fábrica de tecido ou trabalhadores relacionados com a estrada de ferro. Então, eram essas duas atividades econômicas relevantes daquela região. Pedro Leopoldo foi elevado à categoria de município em 1925, quer dizer, o menino Chico já estava aí com 10 anos, 15 anos de idade, né? Quando aquele bairro, aquela vila foi elevada à categoria de município. E o nome Pedro Leopoldo foi para homenagear o engenheiro que projetou o trecho da rodovia que corta a cidade.
Um outro dado importante, que vai ter um papel relevante na vida do Chico, é que em 1818, o governo federal instala em Pedro Leopoldo a Fazenda Modelo, como fomento à agropecuária. Lembra que eu falei para vocês que desde o século XIX existia uma atividade agropecuária na região? E essa Fazenda Modelo, né, é uma instituição federal, e para justamente lidar com esse perfil, para melhorar, né, dar um fomento a essa atividade agropecuária. E eu estou falando por quê dessa Fazenda Modelo? Porque o Chico trabalhou lá também. Então, eu estou fazendo com vocês aqui uma retrospectiva do cenário aonde reencarnou esse grande espírito. Então, numa região antiga, uma região arqueológica importante nas questões arqueológicas, importante na questão agropecuária, tanto é que o governo federal abriu a Fazenda Modelo. Pelas questões geográficas, das cachoeiras, das quedas d'água, abriu-se uma pequena usina, né, para gerar energia para a fábrica de tecido. Então, nesse cenário aparentemente simples, nasce, então, o Chico Xavier. Filho de um operário pobre e inculto, né, o senhor João Cândido Xavier, e de uma dona de casa chamada Maria João de Deus, ambos católicos por educação e fé. O que significa isso? Eram realmente católicos por uma tradição familiar e eles tinham muita fé. Eles tinham uma vivência muito forte dentro do catolicismo. Viviam cheios de filhos, de pobreza e de harmonia. Essas frases eu achei nos diversos livros que nós pesquisamos, em especial é esse, né, Chico Xavier, por ele mesmo, em que ele fala que era muita pobreza, mas era muita harmonia e muito carinho. Nessa época, até os 5 anos de idade, o Chico ele já compõe 9 filhos desse casal. Né? Então, o Chico tinha 5 anos quando a mãe veio desencarnar, deixando 9 filhos. E essas fotos nós tiramos de pesquisa na internet, né? E são reais. Essa realmente foi o lar do Chico na primeira infância. Consegui achar a foto da mãe e do pai do Chico. A dona Maria João de Deus, mãe de Chico, e o senhor João Cândido Xavier, que essas fotos também fazem parte da coleção de família. A primeira infância, né? Segundo alguns biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências. O pai estava conversando, né, com uma senhora sobre gravidez e ele interagiu, dando uma resposta totalmente fora daquela fase da inteligência de um menino de 4 anos. E ele dizia dizia ver e ouvir os espíritos e conversava com eles. Então essas respostas seriam dadas, ele escutava e replicava as respostas dos espíritos. Se não me engano, foi sobre gravidez ectópica, né? Então eles nem sabiam disso, de gravidez nas trompas, fora do local, né? Fora do útero, e ele com 4 anos responde esse fato. Deixando então seu pai já intrigado, porque ele era um menino considerado aluado, né? Meio fora de órbita. Um menino que falava umas coisas e dizia umas coisas, sonhava com umas coisas diferentes, né? Ouvia umas coisas, via coisas, então, totalmente fora de um comportamento de uma criança de 4, 5 anos. Então, como eu disse para vocês, chega aos 5 anos, surge o inesperado, né? A mãe, com 9 filhos, adoece e vem a desencarnar. Passando por muitas dificuldades, o seu pai entregou alguns de seus 9 filhos aos cuidados de parentes e amigos, ficando o Chico aos cuidados de sua madrinha, Dona Maria Rita de Cássia, que era uma velha amiga de sua mãe. Então, com aquela dificuldade toda,
né? Porque o pai dele, muitas vezes desempregado, às vezes vendia bilhete de loteria, aquela pobreza, 9 filhos, então ele achou por bem distribuir os filhos para os parentes e amigos. Então vai o Chico para a casa da madrinha, o que seria normal, né? Ah, você vai para a casa da sua madrinha, grande amiga da sua mãe. E olha que começa uma fase muito difícil na vida do Chico, uma fase de muito sofrimento de uma criança. Então nós podemos considerar que o Chico teve uma infância muito difícil. Ainda menino, aprendeu a se manter calmo e calado em momentos de sofrimento, pois sofria constantes maus-tratos de sua madrinha. Nesse momento, na literatura, na internet, nos livros, existem os relatos do que ele sofria de maus-tratos. Eu achei por bem não ficar replicando esses maus-tratos aqui, tá? Vou falar para vocês, ele sofreu muito na mão dessa madrinha. Ao ponto que chegava no final do dia, ele em prantos, né, chorando, sentindo muita falta da mãe, ele se dirigia ao quintal da casa, perto de umas bananeiras, a fim de encontrar sua mãe, porque ela desencarnara, mas se manifestava em espírito para ele. Então ia lá para o fundo do quintal, né, orava, via a mãe, conversava com a mãe, recebia conselhos da mãe, e ele questionava, por que sofro tanto? Né? E ela pedia sempre calma, sempre muita serenidade. Então, nesses contatos, o espírito da mãe recomendava paciência, resignação e fé em Jesus. E foi com isso que ele foi suportando aqueles maus tratos. Até um ponto em que ele já não reclamava, ele já não chorava, ele apanhava e não chorava, aí a madrinha batia mais porque achava que era um desaforo, né? Ele apanhava e não chorava, tá fazendo pouco caso da surra, então apanha mais. Até que todo sofrimento chega no fim, né? E acontece uma coisa boa na vida dele, o pai contrai segundas núpcias. Então, algum tempo depois, seu pai se casa novamente com uma mulher boa e caridosa de nome Cidália Batista, que já exigiu, a gente casa, mas vamos pegar todos os filhos. Então, ela casa e exige do marido que junte sobre o mesmo lar, sobre aquele lar que eles passam a compor, os 9 filhos. Quando voltou para casa, Chico encontrou Dona Cidália de braços abertos. Encorajado, abraçou-a, porque era uma alma simples, mas de muito bom coração. Então, são aqueles anjos, né, que a vida espiritual coloca nas nossas vidas. Todo mundo fala que madrasta é má, essa realmente foi uma madrasta muito boa, né, muito amada pelo Chico. E aí veio a intimidade, veio a amizade. E ele conversava com ela, falava dos sonhos, falava do que ele via, do que ele ouvia, né? Mas Chico era uma criança estranha, vivia falando de suas visões. Contava como, em sonhos, se deslocando até lugares de paisagens muito diferentes das de Pedro Leopoldo. Sua madrasta era mulher de bom coração, escutava o que ele dizia, né? E falava, posso ficar sem? E falava para ele, Chico, você é um menino muito bom, né? Eu não entendo do que você está falando. Ninguém entende, mas você é um menino inocente, de bom coração, né? E eu sei que o que você está dizendo é verdadeiro. Não entendo nada que você fala. Mas como você é um menino tão bom, de coração maravilhoso e tão inocente, deve ter alguma verdade no que você está falando. Um dia, quem sabe, vai aparecer alguém que o entenda e explique suas visões e as vozes que você ouve. Porque ele falava de lugares, né? Menino que nunca saiu ali de Pedro Leopoldo, falava de lugares diferentes, de pessoas diferentes. E ela acatava, ela ouvia, no fundo ela acreditava, não entendia, mas acreditava. E a outra providência tomada por Dona Cidália, né, além de chamar todos os filhos para morar junto, só fazendo tiveram mais 6. Além dos 9, né, da primeiro casamento, tiveram mais 6. Então, outra providência tomada por Dona Cidália
foi recomendar ao marido que matriculasse os filhos na escola. Olha só, hein? Um espírito simples, né, inculto, já sabia que tinha que manter a família unida e essas crianças têm que ir para onde? Tem que ir para a escola. A situação era difícil, não tinha dinheiro, porque tinha que comprar caderno, tinha que comprar lápis, né? Olha lá, a situação, porém, não era fácil. Foi assim que sua madrasta iniciou uma horta em casa para ajudar no sustento da família. Então, ela pensou, né? Vamos plantar uma horta e vamos vender esses legumes. E assim foi feito. Plantou a horta, a meninada começou a ajudar a vender os legumes, o próprio Chico, né? Juntaram um dinheirinho, isso foi em 1918. Já no início de 1919, a turminha já estava na escola. Ela conseguiu comprar os materiais e matriculou todos na escola. E aí, gente, enquanto que o menino estava lá em casa e ele já era considerado meio fora do prumo, meio aluado, né? Que via coisa, ouvia coisa, imagine esse menino indo para a escola. Imagine o bullying feito pelos coleguinhas, né? Porque ele já era uma criança diferente. Muitas vezes, durante as aulas, Chico ouvia de espíritos, né, ouvia vozes de espíritos, ou sentia as mãos sobre as suas, guiando-lhe os movimentos na escrita, sem que os demais alunos percebessem. Então ele já começa a sentir, a aproximar e a intervir até nas atividades escolares. Em 1922, ele estava com 12 anos de idade, já na quarta série, comemorou-se em todo o país o centenário da independência. E o governo de Minas Gerais instituiu diversos prêmios de redação para os alunos de quarta série, né, que fizessem uma redação de tema livre, mas desde que pertencesse à história do Brasil. Então os meninos iam participar de um concurso. Como ele estava já cursando a quarta série, a professora, a dona Rosália Laranjeira, marcou a data para a composição. No dia marcado, todo mundo sentadinho ali já para começar a composição, né? Aí o Chico viu um homem se aproximando da sua carteira, né, ditando-lhe o que ele deveria escrever. Aí ele olha e fala, né, levanta, vai até a mesa, fala baixinho, né? Dona Rosária, perto de mim está um homem ditando o que eu devo escrever. Aí a professora olhou, né, muito compreensiva, falou, o que o homem está mandando você escrever? O Chico fala, o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Olha que chique, que coisa bonita, né? Admirada, mas tolerante, a professora mandou sentar-se na carteira e concluir a prova. Ela ficou espantada, né? Falou, não, vai lá e termina. Dito e feito. Faz a composição, manda lá para a Secretaria da Educação de Minas, né? Algumas semanas depois, o Chico recebe uma menção honrosa, né? De milhares de crianças, a redação dele é escolhida como uma das melhores. E aí vem o quê? Aquele menino aluado, que não fala coisa com coisa, ganhou um prêmio da Secretaria de Educação de Minas. Aí o que os coleguinhas começam a desconfiar? Aí se ele copiou de alguém, se plagiou de alguém. Alguns acreditavam, outros não. E ficou aquele diz que me disse, né? Uns acreditando, outros não. Então, durante a aula, ele é desafiado por um colega para escrever sobre um assunto escolhido ali na hora. Então vamos ver se isso é bom ou não, vamos ver se esse espírito aparece de novo e dita para você outra redação. Nós vamos escolher o tema. Aí uma menina, que o pai estava construindo uma casa, né? Ela dá o tema, areia. Imaginou escrever uma redação com o tema areia? Aí todo mundo começa a rir, né? A fazer gozação com ele. Fala, não, tudo bem. Logo, Chico pôs-se a escrever no quadro negro o que o espírito ia lhe ditando. Olha, não foi nem no papel, foi no quadro negro, para que todo mundo visse
a veracidade do fato. Aí ele escreve: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. É para um menino escrever isso? Né? E aí então, a professora fala: ó, ninguém fala mais em espírito aqui, hein? Ninguém toca nesse assunto mais. Então, vivendo lá com a dona Cidália, que era muito carinhosa, tendo a sua família de volta, né? Com a normalização de sua vida afetiva e o carinho de dona Cidália, Chico não mais viu o espírito de sua mãe. Mas o seu intercâmbio com o além continuava muito ativo, a ponto de seu pai cogitar de interná-lo num sanatório para doentes mentais. Porque ele falava que sonhava, às vezes ele tinha acesso ao sonambulismo, né? Falava coisas diferentes. Então o pai falava: esse menino está com o diabo no corpo, ou ele está ficando doido. E geralmente, quem tinha diabo no corpo ou estava ficando doido, mandava primeiro para quem? O padre, naquela comunidade pequenininha, né? Quem que era o médico de todas as horas? Era o padre. Então, o pai dele, a dona Cidália, muito ponderada, aconselhou um João Cândido, né, o pai, a levar o menino ao padre Sebastião Scarzelli, né, de origem italiana. E o padre começa a conversar com o Chico, e o Chico começa a contar para o padre tudo que ele via, tudo que ele sentia, abriu o coração. E o padre, frente, né, àquela sinceridade e convicção do menino, diz, né, para o pai, o próprio Chico relata: ele me disse que eu era um menino lúcido que tinha visões e que ainda que não me entendesse, considerava um absurdo me internarem. Então ele tira da cabeça do pai do Chico de internar o menino num sanatório. Mas aconselha: já que ele está terminando o primário, põe ele para trabalhar. Porque aí trabalhando, né? Diz que fala que quem trabalha, a cabeça não é a oficina do diabo, não é isso? Né? Então vamos pedir para ele: vamos trabalhar, porque quem trabalha, Deus ajuda, isso mesmo. Então vamos pôr esse menino para trabalhar. E aí é feito. Então, durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com a sua mãe. Então a dona Maria João de Deus para de aparecer para ele, né? E ele seguia a religião católica firmemente. Toda a família era católica. Então ia na missa, confessava, comungava, tinha toda uma vida voltada para o catolicismo. Em 1923, ele com 13 anos, né, ele conclui o ensino primário e, a conselho do padre, ele passa a trabalhar. Onde que vai arrumar emprego? Na fábrica que eu falei para vocês, que tinha sido instalada. Era onde tinha emprego. Né? Um menino de 13 anos, e era muito comum as crianças trabalharem. Eu coloquei essas 2 fotos para vocês. Não é foto de Pedro Leopoldo, não é foto do Chico, mas é uma foto na mesma época na Europa. Então as crianças trabalhavam na indústria têxtil e trabalhavam exaustivamente. Então nós temos a imagem aí de crianças, né, trabalhando na indústria têxtil. E o próprio Chico fala como era a vida dele. Fui trabalhar como tecelão. Entrava às 13 horas, saía à 1 da madrugada, dormia até às 6. Ia para a escola. Aí é quando ele estava ainda terminando a escola. Almoçava, né? Dormia 1 horinha depois do almoço, entrava de novo na fábrica. A poeira do algodão começou a sujar meus pulmões. Após algum tempo, o médico recomendou-me, né, que eu trocasse de emprego. Aí que ele conclui, né, ele sai da fábrica, conclui o ensino primário, não volta a estudar mais. Ele só estudou até os 12 anos. E em 25, né, ele deixou a fábrica, empregando-se na venda do senhor José Felizardo Sobrinho, com 15 anos. Então, melhorou um pouco, né, a vida dele. Ele só trabalhava das 6h30 da manhã às 8 da noite. Então, pelo menos ele podia dormir um pouco mais, né? Então, observem a vida dura que esse menino teve.
E eu, como eu disse para vocês, ao escolher falar do Chico, eu estou fazendo questão de abordar mais profundamente alguns aspectos para a gente poder entender a grandiosidade desse homem. Então, ele foi um menino de uma instrução mediana, ele não foi um excelente aluno, né? Termina, faz só o primário, trabalha na fábrica, depois vai trabalhar na venda, pesando feijão, cortando linguiça, arrumando as prateleiras, varrendo o chão. E ele fala que a única contrariedade, né, porque ele gostava, amenizou um pouco a vida dele, que quando ele estudava e ia para a fábrica era muito difícil, muito puxado. Aí melhorou um pouquinho. A única tragédia era vender cachaça. O sujeito bebia, caía e eu tinha que carregar. Então era o mal-estar que ele sentia, né, de estar trabalhando numa venda. E qual foi o contato do Chico com o Espiritismo? Porque até aqui ele é católico. Né? Até os 17 anos, católico, família católica, frequentava a igreja. Né? E como que ele chega no Espiritismo? Através de um desequilíbrio de sua irmã caçula. Apesar dele ser católico, frequentar a igreja, todos aqueles sonhos, aqueles fenômenos continuavam. Né? E quando ele ia dormir, ele entrava em transe profundo, ia visitar lugares, falava com pessoas, tudo isso continuava. Mas em maio de 27, né, a sua irmã mais nova, Maria da Conceição, cai gravemente enferma. Tinha violentos acessos de loucura, né, muito de fúria, tratava com os médicos, procurou vários médicos, ninguém achava a solução. O que essa menina tem? Aí, alguns espíritas, né, amigos, falavam, isso aí é um caso de obsessão. Vocês não querem fazer uma sessão espírita, levar essa menina para uma sessão de desobsessão, porque nós estamos achando que é influência espiritual. Bom, já que foi no médico, em vários médicos, a coisa não resolveu, vamos ver se o espiritismo resolve, né? E acabaram aceitando a ajuda de um casal de médiuns, o senhor Hermínio e Carmen Perácio. Realizaram, então, a reunião espírita na casa do pai, do seu João Cândido, com toda a família ali. Foi a primeira vez que realizaram a reunião espírita. Na mesa, 2 livros levados pelo casal, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E nessa noite, o Chico tem uma surpresa muito agradável, porque lembra que eu falei que a mãe ficou 7 anos sem comunicar com ele? De 1920 até 1927, e naquela noite, através da mediunidade de Dona Carmen, a Dona Maria, João de Deus, né, se manifesta. E fala para o Chico, meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente, que era o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Então essa foi a primeira reunião mediúnica, a mãe volta a se comunicar com ele e dá esse conselho. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É a mesma coisa que quando o Dr. Bezerra de Menezes, no movimento de unificação do Espiritismo do Brasil, recomendou, todo centro espírita tem que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e tem que estudar o Livro dos Espíritos. Isso é um mínimo. Uma casa espírita que não estuda esses 2 grandes pilares, como fazer? Tem que estudar pelo menos esses 2. Em junho, isso foi em maio, né? Então eles começam a fazer as reuniões. Em junho do mesmo ano, quer dizer, um mês após, foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. Vamos fundar um centro espírita, então? Né? Então foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido, que era o irmão mais velho de Chico Xavier, onde as reuniões se realizavam nas segundas e sextas-feiras. Né? Então colocaram ele na casa do irmão mais velho. Então toda segunda e toda sexta eles faziam as reuniões espíritas. E no dia 8 de julho, tudo no mesmo ano. E no dia 8 de julho de 27, Chico Xavier faz a primeira atuação no serviço mediúnico em público.
Então, essa data é considerada importante como sendo a primeira psicografia em público. Ele já vinha, né, sentindo influência de espíritos, já fez a redação, mas a gente pode considerar como primeira psicografia no centro espírita essa data, dia 8 de julho de 1927. E, mediunizado, ele escreve uma mensagem com 17 páginas, assinada por um espírito que se identificou como um amigo espiritual. Tá? Então, aqui nós temos o marco da psicografia, da vida desse grande médium, né, na psicografia. 2 dias depois, tem um outro fato importante. 2 dias depois. Então, o primeiro fato importante como espírita foi a comunicação de sua mãe, depois a psicografia, e 2 dias depois, dia 10 de junho, quando ele fazia as orações da noite, viu o seu quarto, né, iluminar-se, e ele vê o espírito de uma senhora de admirável presença, uma figura iluminada, tão iluminada que ele acha, né, com aqueles resquícios de católico, ele acha que é uma santa, e ajoelha. Em seguida, essa senhora conversa com ele em castelhano, e ele entende tudo que ela fala. E ele sabia que ele não sabia castelhano, mas ele entende tudo que ela fala. E ela fala assim para ele: Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. E o Chico responde: Senhora, quem sois? E ela fala: você não se lembra de mim agora. No entanto, eu sou Isabel de Aragão. Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? E ela fala: você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E ele: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os pobres? Aí, vamos fazer um parênteses aqui. Patrícia, por que você está falando? Vamos falar do Chico. Calma. Para a gente falar do Chico, a gente tem que voltar atrás nesses episódios. O primeiro episódio foi que, na primeira reunião espírita, o conselho da mãe, que fala: você será amparado e logo, logo você ficar sabendo da sua missão. Depois, a questão da psicografia. Né? Ele já começa a psicografar. E esse fato é importante na sua vida, porque eu via o Chico lá distribuindo pão, distribuindo notinha de 2, 3 reais, na época era cruzeiro. Eu falava: gente, mas ele não poderia estar psicografando cartas, fazendo um serviço maior? Por que ele fica, às vezes, o dia inteiro dando pão? Não era mais fácil ele pegar bilhões e fazer assim, uma equipe, vocês vão comprar o pão? Porque ele ficava se expondo ali no sol, em pé, e as pessoas abraçando e beijando, e ele abraçando e beijando e conversando. A origem desse comportamento dele está aqui, ó, nesse encontro, né, com Isabel de Aragão, em que falava para você: você vai distribuir pães. Uma coisa simples, distribuir um pão. Mas ele não poderia montar uma equipe para distribuir várias cestas básicas, com o dinheiro que ele poderia? Não poderia? Por que ele se colocava, ainda velhinho, ainda distribuindo pão? Então, essa visita de Isabel de Aragão, porque ela é retratada nos quadros artísticos como sendo a rainha que doava pão para a população, que passava muito fome em Portugal. Essa é a representação de Isabel de Aragão, doando pão. Então, 2 dias antes, a psicografia, o encontro com a mãe. Né? E 2 dias depois, o encontro com Isabel de Aragão. São fatos importantíssimos na formação do médium Chico Xavier, no espírita Chico Xavier. Só para relembrar, mas quem foi Isabel de Aragão? Esse espírito maravilhoso que apareceu para o Chico, né? Foi rainha de Portugal. Ela viveu nesse período aqui, ó, de 1200,
1271, né? Ela é de origem espanhola. Ela casa com um rei português, o Dom Dinis, né? E ela foi considerada também rainha santa, porque ela era muito caridosa. Nos quadros, ela é representada aqui, ó, com uma cestinha de pão, né? A imagem da caridade. Aqui está ela com Dom Dinis, né, o rei de Portugal, no quadro. Então, ela foi canonizada pela Igreja Católica, ela é santa realmente. E na imagem, nas imagens católicas, ela é representada também com os pães, mas também com os braços cheios de flores. Sabe por quê? Contam, né, a história em que ela era muito boa e ela saía escondido do marido, que era o rei, Dom Dinis. Ela saía escondido para fazer a caridade. Ora levando pão, ora levando algumas moedas para dar para os pobres. E em Portugal, teve um inverno muito rigoroso, a população passando muita fome. E ela sai acompanhada, disfarçada, com manto, né? Ela sai acompanhada com mais uma senhora, e na hora que ela está saindo escondido do marido, Dom Dinis fala: onde você vai? O que você tem escondido no seu manto? Ela fala: tem rosas, deixa eu ver. E não era um saco de moedas. Mas na hora que ela abre o manto, o que aparece? Um ramalhete de rosas. Então é um milagre das flores, que eles falam, né? Então por isso que ela é representada também com as flores. E ela continua dando instrução para o Chico. Você vai dar os pães, preciso de você para distribuir os pães. E a dama sorri e esclarece: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares. E trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. O Chico cobrou por alguma coisa que ele fez? Por alguma página que ele escreveu? Da onde que vem o dinheiro? E para onde que ia o dinheiro? Como nós conversamos, todas as obras, os direitos autorais, foram doados para a Federação Espírita. O Chico nunca usufruiu de evidência material nenhuma. Por isso que eu quis colocar esse fato para vocês, porque isso marcou, né? A psicografia e essa vida de amor e de doação aos pobres. Sem o conselho: não usufrua de vantagem material alguma. E a vida dele, até quando ele desencarnou com 92 anos, ele desencarnou vivendo do quê? Da aposentadoria, né? Que nós vamos ver agora mais para frente. Não aceitava nada de ninguém. Por isso que esse evento, essa aparição, eu queria colocar aqui para vocês. É uma coisa que me tocou muito. E essa rainha também era constante, esses fenômenos. É. No final da vida dela, ela doou todos os bens, fez um monte de hospital, convento, por isso que ela foi canonizada. Existem livros contando a história da rainha Isabel de Aragão, né? São livros maravilhosos. Então, para a gente poder entender por que o Chico, entre aspas, perdia tempo dando sopa, dando pão, né? Que a gente acha que é perder tempo, né? Mas era a missão que Isabel de Aragão passou para ele. Você vai distribuir pães para os necessitados. E ele fez isso durante toda a vida. Em outubro de 27, outro desafio. Olha que esse ano de 1927, muitas emoções, né? Em maio, a irmã tem um surto de loucura, ele conhece o espiritismo. Depois, primeira sessão, mensagem da mãe e psicografia. Depois, o encontro com Isabel de Aragão. Aí vem um caso de desobsessão terrível, que muda para Pedro Leopoldo, uma família, que as 4 filhas estavam sendo obsediadas. Elas tinham um surto de fúria, eram muito violentas. Uma delas, inclusive, tinha que ficar acorrentada.
As moças sofriam de constantes e violentos acessos de loucura. Debatiam-se, mordiam-se umas às outras, uivavam. Uma delas tinha que ser acorrentada, tamanha fúria. Então, outra atividade do Chico, além da psicografia, da caridade, o serviço, né, os trabalhos de desobsessão. E eram trabalhos, assim, pesados. Durou alguns meses, mas eles conseguiram, né? Aos poucos, Chico foi aperfeiçoando sua faculdade de psicografia. Então, 2 anos depois, né, já em 1929, no Centro Luiz Gonzaga, a dona Carmen, aquela que tinha, né, sido apresentada a ele, teve uma visão simbólica da futura missão do Chico. Afirmou nossa irmã que vira muitos livros em torno de mim, trazidos por amigos desencarnados, e eu não tinha nenhum pensamento sobre o assunto. Ele nem sabia, nem pensava em escrever algum livro. E ela já antecipa a sua missão. Em 31, né, ele vai psicografando. Em 31, com quantos anos ele está? Vocês estão prestando atenção? Ele nasceu em 1910. Tá com 21. Então, em 1931, ele passou a receber as primeiras poesias, que mais tarde viraram um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, que 1 ano depois, em 32, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. O primeiro poema foi com a assinatura de Casimiro Cunha. Por que eu estou colocando essa importância aqui? Até que ano o Chico estudou? Primário. Até o 4º ano. Trabalhou muito? Tinha tempo de ficar lendo sobre poesia, sobre literatura brasileira, literatura portuguesa? Tinha tempo de estudar? Não. Mostrei para vocês como era a vida dele. De tanto a tal hora, de tanto a tal hora, trabalhando, estudando. Tinha tempo para ler, para si? Tinha vontade de ler? Tinha, mas tinha tempo. Aos 21 anos, ele psicografa Casimiro da Cunha, que era um poeta fluminense que nasceu, morreu, viveu, né? Em Valença, lá no Rio, perto do Rio de Janeiro. Quer dizer, nunca o Chico Xavier tinha ouvido falar nesse poeta. Que poderiam falar, ele estudava esse poeta, copiou o estilo, né? Mas era um poeta que, para nós, já é meio desconhecido. Imagine por aquele rapazinho de 21 anos, trabalhando na venda, cortando linguiça, pesando feijão. Seria saber quem foi Casimiro da Cunha? Em seguida, foram surgindo poemas assinados por figuras da mais alta cotação no meio literário das letras brasileiras e portuguesas. Castro Alves, Alfonso de Guimarães, Olavo Bilac, meu Deus, Olavo Bilac, Fagundes Varela, Dom Pedro II, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza e muitos outros poetas. Cada um no seu estilo, cada um com a sua personalidade literária. E, na época, Manuel Quintão, né, da Federação Espírita Brasileira, juntou esses poemas, reuniu essas poesias num livro chamado Parnaso de Além Túmulo e publicou. Foi uma explosão. Todo mundo passou a comentar. Sabe aquela fofoca da hora? Todo mundo, porque a gente tem o celular hoje, né? Todo mundo fofoca, todo mundo fala. Naquela época foi uma explosão. Como um rapaz de 21 anos, pobre, sem cultura, com 4º ano primário, trabalhando na venda, vai escrever falando que é Olavo Bilac, que é Fagundes Varela, que é Casimiro de Abreu? Então foi uma explosão, né, no meio da aldeia literária brasileira. E todos, lembrando que todos os direitos autorais de suas obras eram concedidos à Federação Espírita Brasileira. Ele nunca... Reafirmando. Isso, reafirmando que ele nunca usufruiu de benefício material nenhum da sua psicografia. E eu coloquei para vocês aqui várias edições do Parnaso de Além Túmulo. Se vocês tiverem interesse de pegar alguma dessas poesias, são poesias dificílimas, né?
Mesmo para quem gosta de poesia, está acostumado a ler poesia, é uma literatura difícil. E aí, depois que ele publica Parnaso de Além Túmulo, já está, né, famoso nas mídias da época. Hoje nós temos a internet, o Facebook, na época não tinha, mas ele ficou famoso nas mídias, as pessoas falando, criticando, uns acreditando, a maioria não, né? E aí, em 1931, tem um outro grande evento na vida do Chico, um fato marcante na vida do Chico, que é o encontro com Emmanuel. O que seria de Chico sem Emmanuel? O que seria de Emmanuel sem o Chico? Não é? São coisas muito ligadas. Emmanuel foi a grande, né, o direcionamento, direcionou toda a mediunidade do Chico por um outro lado. Nos fins de 31, como é que foi esse encontro, né? Nos fins de 31, Chico, à tardinha, oravam sob uma árvore junto ao açude, que era um pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte. Quando viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formavam, surgiu a figura de um homem, né? Era um espírito simpático, envergando uma túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que em determinado ponto da conversa, né, Emmanuel pergunta-lhe: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude, se esforce no bem. Aliás, é um conselho para todo mundo, né? Trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel fala: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? São 3 pontos? Qual é o primeiro? Emmanuel responde: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. São os 3 pontos para o trabalho. O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Então foi esse o encontro com Emmanuel, que é outro ponto importante na mediunidade do Chico, na vida do Chico. Foi feito um retrato do espírito Emmanuel, porque espírito só o Chico que via. Aí a gente pergunta: eu queria saber como era o Emmanuel, né? Então, um pintor mineiro chamado Delfino Filho fez um retrato, né, do Emmanuel. Chico informou que o espírito não pousou para o pintor. Ele apenas foi relatando como que o Emmanuel seria e o pintor foi desenhando. Na verdade, o artista foi também auxiliado por um pintor desencarnado que era amigo de Emmanuel. O médium afirmou que o retrato produzido é fiel ao benfeitor, quando ele ocupou, ele viveu como senador romano Públio Lentulus Cornélius. Então, uma das encarnações do Emmanuel é essa, como senador. E é assim que ele se apresentava para o Chico, e é assim que ele se apresentou pelo pintor, né, desencarnado. Um outro fato também difícil na vida do Chico, importante, foi que ele tinha uma catarata muito séria. E nesse período, né, de 1930, 32, descobriu-se que ele era portador de uma catarata ocular, problema que o acompanhou durante toda a vida. Sempre ele teve problema nos olhos. Mas e os espíritos não poderiam ajudá-lo? Os espíritos, seus mentores, Emmanuel, Dr. Bezerra, orientaram-no para tratar-se com os recursos da medicina humana e não contar com quaisquer privilégios dos espíritos.
Então não é porque ele era o Chico Xavier, o grande médium, que ele ia ter privilégio. Ah, cura meu olho, cura o seu olho. Cura minha perna, cura sua perna. Ah, eu não tenho cabelo, né? Vou te dar cabelo. Não é, ele era calvo, ele usava uma peruca. Né? Então, os espíritos orientaram, não conte com privilégios dos espíritos. Trate com a medicina humana. Em 1938, um outro fato relevante, é publicado o Profético e Discutido Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos, que tinha desencarnado 3 anos antes, no finalzinho de 1934. Então, através da mediunidade do Chico, Humberto de Campos, né, dita essa obra. E, em consequência desse fato, né, o Chico sofreu uma ação judicial, em que a viúva do escritor pleiteava os direitos autorais. Né? Se realmente o Humberto de Campos era o autor, por que ela, como viúva, não podia receber pelos direitos autorais? Bom, aí isso correu todo um processo, nós não vamos entrar em detalhes, né? E o juiz falou que realmente era, se realmente era o espírito, era espírito, e de espírito não tem direito autoral. Quem tem direito autoral é quem está vivo, enquanto vivo, né? Depois que ele escreve como espírito, já não gera esses direitos. Então, entendeu-se assim. E com essa confusão, Humberto de Campos deixa de assinar Humberto de Campos e passa a assinar Irmão X. Várias obras, né, 16 obras foram ditadas através da mediunidade do Chico. Obras maravilhosas. Nesse período, ele sai da venda, né, de trabalhar como no armazém, e ele passa, então, ele ingressa no Serviço Público Federal como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura, lá na Fazenda Modelo. Lembra que no começo eu falei que a instituição federal tinha, né, inaugurado a Fazenda Modelo? E ele ingressa, então, como escriturário. Como curiosidade, em toda a sua carreira como funcionário público, nunca faltou ao serviço. Olha só que coisa. Posteriormente, por problemas de saúde, ele veio a se aposentar, né, pelo problema da catarata, que se intensificou. Em 63, ele aposenta, passando a viver, então, da sua aposentadoria de escriturário. Bom, eu estou, assim, resumindo os pontos importantes. Ele encontrou com Emmanuel, depois encontrou com Humberto de Campos. Qual é a outra figura importante na mediunidade do Chico? André Luiz. Né? Em 43, Chico Xavier foi contatado por um espírito que havia desencarnado no Rio de Janeiro. A entidade, imaterial e consciente de si, como todo espírito deve ser segundo as leis do espiritismo, disse ao médium que ditaria alguns livros. Chico perguntou quem ele era. E a resposta veio com outra pergunta. Como é o nome do rapazinho que dorme aí no quarto ao lado? O Chico respondeu, né? Era uma referência ao sobrinho do médium, que se chamava André Luiz. Então o espírito falou, então agora eu passo a ser chamado de André Luiz. Então ele não se identifica. E até hoje, a gente pergunta, quem foi o André Luiz? Como se isso tivesse alguma importância. Mas só por curiosidade, existe aí algumas teorias que falam que ele foi o médico sanitarista Carlos Chagas, outros dizem que ele foi também o médico sanitarista Oswaldo Cruz, e tem uma outra linha que fala que ele foi o médico neurologista, o Dr. Faustino Esposei. De qualquer maneira, como ele não se identificou, ele não acha necessária essa identificação. Pronto, André Luiz é André Luiz. Tá? E começa ali uma parceria entre Chico e André Luiz, né? No decorrer de 24 anos, entre 1944 e 68, ele psicografa 16 obras, cujo conteúdo lhe seria revelado por esse espírito. E a primeira obra psicografada pelo Chico, ditada pelo André Luiz, é Nosso Lar.
que a maioria dos espíritas conhece, até quem não é espírita, né? O Nosso Lar. Que hoje é um clássico, né? O livro espírita de maior sucesso no Brasil, com quase 2 milhões de exemplares vendidos. De tão popular, acabou virando fonte de inspiração para telenovelas, virou filme, virou peça de teatro, né? E nós temos, então, como a importância da obra, né, do André Luiz, porque ele conta sobre a vida espiritual. Ele fala como é a vida espiritual. A gente morre, como é que é o lado de lá? Ora, leia os livros do André Luiz. Ele vai mostrar para vocês como é o lado de lá. Ele conta como é o dia a dia dos espíritos. O Chico também participou muito de reuniões de efeitos físicos, no ano de 52 a 53. Né? Ele fala, cooperei com alguns amigos íntimos em diversas reuniões de efeitos físicos. É quando o espírito, usando de ectoplasma, se materializa. Mas Emmanuel, né, alegou o seguinte, que o entusiasmo crescente pelos fenômenos estava a ponto de descambar para a curiosidade improdutiva. E isso ameaçava o trabalho já instalado por ele e outros benfeitores espirituais para a formação de livros espíritas. Então falou para o Chico, Chico, para de ficar frequentando essas reuniões, que é para 30, 40 pessoas ficar vendo espírito materializado, sendo que, se você psicografar, 2 milhões de pessoas vão ler seus livros. Tá? Então não é que o Emmanuel proibiu, não, é porque o serviço, a missão estava sendo comprometida. E aí, em 58, tem um caso muito desagradável. O próprio Chico alertado pelo plano espiritual que ele seria muito perseguido. E acontece justamente na família. Um sobrinho, né? Olha lá, em 58, o médium viu-se no centro de uma nova polêmica, desta vez por conta das denúncias de um sobrinho, Amaury Pena, filho daquela irmã caçula. Lembra aquela irmã que tinha tido problema de obsessão, que foi o problema dela que levou o Chico ao espiritismo? O filho dela, que também era médium, psicógrafo, ele denuncia o tio como falso médium, como um imitador, né? E joga essa acusação sobre o Chico, falando que ele plagiava, que ele sabia imitar muito bem, que tudo era falso. Chico Xavier defendeu-se, negando ter qualquer proximidade com o sobrinho. Que esse sobrinho ele já tinha antecedentes, né, de alcoolismo, e com o passar do tempo, os remorsos, né, e os danos causados pela bebida e o remorso por ter ferido a reputação do tio, ele é internado num sanatório psiquiátrico e onde vem a falecer. Então esse fato foi muito desagradável ali na cidade de Pedro Leopoldo, em 58. Talvez alguns biógrafos relatam que Chico tenha mudado para Uberaba em virtude desse fato desagradável. O Chico sempre alega que foi por problemas de saúde, mas teve esse fato desagradável. Em 59, em 58, 59, ele conhece o médico e médium Valdo Vieira, que convida o Chico para mudar para Uberaba. E o Chico, então, muda em 59 para Uberaba, onde viveu até o dia da sua desencarnação. Então, até aqui, gente, é uma etapa. De Uberaba, agora, de 59 para frente, eu diria que é uma outra etapa. Eu acho que até 59, a mediunidade dele já estava plenamente consolidada, com a maior credibilidade possível, e onde tudo de mais importante aconteceu. O encontro com Emmanuel, o encontro com André Luiz, e ali a coisa se abriu. Então, a partir de agora, eu vou só citar algumas coisas, não vou entrar em detalhe, também em virtude do tempo. Uberaba. Existe Uberaba antes de Chico e depois do Chico. Né? Depois do Chico, Uberaba ficou sendo conhecida como a capital do espiritismo. Em 2016, inauguraram o Memorial Chico Xavier. E lá em Uberaba começaram, então, as cartas dos filhos que desencarnavam para as mães. Então, era aquela romaria em Uberaba. Né?
Por isso que ficou sendo conhecida como a capital do Espiritismo. Só para resumir, que eu acho também o grande legado do Chico foi o seu legado literário, né? A produção literária, que começou em 1932, com a publicação de Parnaso de Além Túmulo, até a sua desencarnação. Ele psicografou 416 livros, traduzidos e publicados em vários idiomas, sendo que o grande marco foi o Nosso Lar, né? Que foi psicografado em 44, e esse livro, Nosso Lar, está em primeiro lugar entre os 10 livros mais importantes do século XX, segundo pesquisa realizada pela Candeia Organização Espírita de Difusão e Cultura. Eles fizeram uma pesquisa onde foram convidados vários estudiosos do Espiritismo, dentre eles inúmeros escritores, alguns dirigentes e todos os presidentes das federações e órgãos estaduais, que fazem parte do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. A cada um deles foi solicitada uma lista com 10 melhores livros e seus autores. E se achavam necessário, né, eles colocavam comentários e impressões pessoais acerca das obras. A pesquisa se ateve às obras cuja primeira edição se deu no século XX. E qual foi o resultado dessa pesquisa? A obra suprema do Espiritismo produzida no século XX foi considerada o Nosso Lar. Essa obra, segundo o escritor Alisson Mascaro, tem o mérito de ter sido a primeira grande descrição do plano espiritual. Foi a primeira vez que nós tivemos notícia de como é o plano espiritual. Tem casa, tem venda, tem restaurante, tem automóvel, tem animal. Como que é o plano espiritual? Essa é a primeira obra. O autor em conteste, com 7 indicações, né, é o Francisco Cândido Xavier. Então, além do seu livro, O Nosso Lar, ficar em primeiro, entre os 10 estava o médium Chico Xavier. E aqui eu mostro para vocês quais são os melhores livros do século XX, até para que vocês estudem, para que vocês leiam. Primeiro lugar, Nosso Lar, o médium Chico Xavier, Espírito André Luiz. O segundo, Paulo Estevão, Chico Xavier e Emmanuel. Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier e Espíritos Diversos. O Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis. Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né, pelo Espírito Camilo Castelo Branco. A Caminho da Luz, novamente o Chico Emmanuel. O Espírito e o Tempo, do grande Herculano Pires. Há 2000 anos, Chico Xavier e Emmanuel. Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz. E por último, como 10º, Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz. Então aí nós temos os 10 melhores livros considerados, né, os 10 melhores do século XX. Tem muita coisa para se contar do Chico, tantos causos interessantes, mas não dá tempo. Como eu disse para vocês, nós não podemos ficar até as 11 da noite, nós já temos que encerrar, né? Então nós podemos depois, futuramente, marcar a parte 2, tipo assim, Chico chega em Uberaba, aí a gente parte de Uberaba para cá. Porque eu dei uma grande ênfase no nascimento, na infância, na adolescência, nos fatos importantes que consolidaram a sua mediunidade até a sua mudança para Uberaba, tá? E aí nós temos, então, né, uma vida, uma missão maravilhosa, que teve como base Emmanuel, André Luiz e principalmente Allan Kardec. E ele desencarnou em Uberaba aos 92 anos. No dia mais feliz para os brasileiros, né, foi quando nós ganhamos a Copa do Mundo. Ele falava, eu quero desencarnar num dia em que o brasileiro esteja muito feliz. Dito e feito, quando nós ganhamos a Copa do Mundo, ele desencarnou. É isso aí que eu tinha. Passamos ainda um pouquinho, né? Tá vendo? Não chegamos às 10 horas da noite, mas é muita coisa para ser dita, é muita coisa para ser estudada, coisas maravilhosas. Uma segunda etapa, viu, Silvia? A gente fala um pouco mais profundamente pós-Uberaba. Muito obrigada.